olhei, cara, isso aqui não deve ser o jeito certo de fazer. E eu não tinha acesso à plataforma ainda. Eu não conseguia, eu estava no Python 2, eu não conseguia nem ver a solução. Entendi. E nem ver o problema. Eu fiz porque eu lembrava que tinha no Python Brasil. Mas é super esquisito, cara, porque eu juro que eu não vi essas mensagens, cara. Eu juro que eu não olhei para elas, sabe? Mas tanto é que eu realmente respondo, né? Tá aqui mais de uma pessoa que, né, que não me deixa mentir, eu respondo mesmo. Eu só não vi. É muito esquisito, inclusive, eu não ter visto. Mas, enfim, eu vou te responder. Mas, enfim. Então, pessoal, qual que era a ideia disso aqui? Vocês tinham um arquivo inicial, certo? Esse arquivo inicial, ele era um arquivo separado em tabs. Eu já deixei até pré-formatado aqui para vocês poderem só copiar e colar. Vocês fazerem isso em outras células que vocês vão ver no futuro, se você ainda não descobriu isso, dá um duplo clique. Você vê o código. Aí você não precisa copiar. Né? E aí eu vou criar aqui uma nova pasta, que eu vou chamar de exercício 1. Tá? E aqui. Lá dentro você vai ter o quê? Você vai ter um arquivo de texto, usuários.txt, isso aqui dentro. Tá? Devidamente separados por tab, diferente dessa desgraça aqui que está como espaço. Certo? Então, essa era a primeira questão. Aí, você acha que você não entendeu nada, mas o começo do exercício estava certo quando você me mandou o print. Tem esse cara lá dentro, certo? Agora, olha lá. Esse meu exercício aqui, ele vai manipular usuários, certo? Então, naturalmente, o usuário é uma entidade. Porque é com ele que eu vou trabalhar. Então, ele é a entidade alvo do meu problema. Então, naturalmente, eu vou ter o quê? Uma classe usuário. Certo? Bom, e o que o meu usuário vai ter? O que o meu usuário vai ter de informação? O usuário tem de informação o quê? Nome e o espaço ocupado. E aqui é bastante interessante porque eu posso acrescentar um ID para ele? Posso. Tá? Então, olha lá. Eu não vou escrever tudo aquilo. Tá? Eu não vou fazer um init. Eu sei que vocês fizeram em casa, porque vocês não sabiam de data class ainda, pelo menos a maioria de vocês. Mas eu sei. Então, meu usuário tem um nome. Meu usuário tem um espaço ocupado. Posso armazenar o espaço como string? Posso. Posso armazenar como inteiro? Posso. Depende do que eu quero fazer. Eu vou armazenar como inteiro. E eu vou colocar aqui o código do usuário. Eu vou dizer que é um inteiro, mas que no princípio não preciso dele. Tá? Aqui eu fui ver isso daqui, porque esse cara está enchendo o saco, porque eu não posso colocar none no inteiro, mas isso é por causa da versão de Python que está aqui. Eu não tinha me ligado antes. No 3.9 você pode fazer isso direto. Tá? Beleza. E agora? Por enquanto é isso. Vou precisar de mais coisas aqui? Vou. Mas por enquanto é isso. Certo? Olha lá. Defini a minha classe, defini os atributos dela. Agora passo a resolver o problema.
Eu fiz esse exercício com vocês no Python, né? Isso. É que eu não preciso passar em todas as etapas dele, posso acelerar. Tinha que formatar o texto. Sim. Aí eu vou criar aqui um main.py, que é onde vai ficar a minha execução principal. Tá? E a primeira coisa que eu vou ter aqui, from usuário, import usuário, porque eu vou ter que usar desse lado. Vai ser bastante claro. E o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que ler o meu arquivo. Eu posso ter uma classe para manipular o arquivo? Não só posso, como devo. Por quê? Porque o arquivo é um recurso externo. Ele vai demandar uma consulta, ele vai demandar uma conexão, ele vai demandar uma série de coisas, certo? Então, é interessante que eu tenha uma classe para isso. Para quê? Para controlar a forma como eu conecto. Tá? Só para entender, o senhor importou aquela classe que o senhor acabou de fazer isso? Isso mesmo. Tá. Isso mesmo. Tá? Mas eu não vou entrar nesse nível de detalhe aqui ainda. Então, olha lá. Primeira coisa que eu vou fazer. Base-dir. Por quê? Porque eu quero ser capaz de executar isso de qualquer ponto, certo? Essa minha pasta exercício 1, ela é a pasta raiz do meu projeto. Então, é onde as coisas estão instaladas. E eu quero sempre achar coisas aqui dentro. Então, eu tenho que saber onde está instalado o meu script. Então, eu venho aqui, os.pf.dirname. Vai. WordPress. Certo? Legal. Então, toda vez que eu for buscar arquivos, vai ser com base nisso aqui. Se você criou uma classe para lidar com os arquivos, este cara aqui, preferencialmente, estará num arquivo de settings, de configuração. Tá? Por quê? Porque você vai usar ele em mais de um lugar. Você vai usar no arquivo principal, você vai usar na classe do arquivo, você vai usar ele em um monte de canto. Então, ou você tem isso num arquivo de configuração, ou se você já estiver pensando em servidor, isso vai estar numa variável de ambiente. Tá? Então, aqui. E agora? Vou abrir o arquivo. Eu vou ter aqui arquivo. Eu não vou criar a classe do arquivo, tá? Porque eu não quero adiantar tarefa para casa. Então, arquivo, eu vou ter o quê? Open. O que eu quero abrir? O meu arquivo usuários, que está na minha pasta local. Então, ele vai fazer o quê? os.pf.join base-dir usuário.py. É o nome do arquivo ali que eu criei, né? Aqui. Usuários.txt, desculpa. Certo? Então, isso aqui vai abrir o arquivo, mas não vai lê-lo. Certo? E para eu ler, vou usar read ou vou usar readlines? Não vou usar nenhum. Tá? Por quê? Porque eu não sei o tamanho do arquivo. Lembra que eu falei para vocês lá na aula de arquivos, lá em Python 1, você podia fazer isso, sem problema nenhum. Mas agora você já é menino grande, certo? Isso mesmo. Tá? Então, pessoal, quando eu abro o arquivo desse jeito aqui, o que ele gera para mim... Deixa eu mandar aqui até imprimir para vocês. Olha lá. Ele gera para você uma estrutura, ele gera para você um objeto do tipo text.io wrapper. Tá? Isso aqui é um objeto de entrada e saída de texto. Literalmente. Então, este objeto tem um método mágico dentro dele que permite você iterar no objeto.
Tá? Quando você executa o readlines, o que o readlines faz é iterar e te entregar uma lista para facilitar a tua vida. Qual é o ruim disso? Toda essa lista vai para a memória. E se esse arquivo tiver 2 GB? Vai 2 GB para a memória. E se esse arquivo tiver 4 TB? O computador trava. Tá? E aí você pensa, mas quem que vai ter um arquivo de 4 TB? No doutorado ele dava com um banco de dados de 4.5 TB, que era um arquivo. Simples assim. Tá? Então, sim, tem. Tá? Qual é a melhor forma, então, de eu lidar com um arquivo que eu não conheço? For, linha, em arquivo. Porque esse objeto do arquivo é um iterador. Isso daqui vai fazer o que faz um readlines, só que sem carregar tudo para a memória. Ele vai pegar linha a linha do disco. Certo? É mais lento. Bem mais lento. Por quê? Porque agora você está lidando com o disco. E o disco é sempre mais lento. Tá? Mas o teu computador não vai travar. E agora? Agora eu trabalho com cada uma das linhas. Agora eu faço aqui a minha mágica, né? Manipulo o texto, não sei o que e tal. Beleza. Mas como que eu vou manipular o texto aqui? Lá desse arquivo virá o quê? Um usuário, certo? Cada uma dessas linhas é um usuário. Então, o que eu vou ter lá? Eu já sei que a minha linha é separada por tab. Então, eu venho aqui, linha.split, no tab. Então, agora eu tenho usuário para um lado, espaço para o outro. E o barra N no final. O barra N eu posso tirar antes do split. Por quê? Porque essa linha aqui é um grande texto, certo? Fica mais fácil fazer um replace antes. Então, replace. Barra N por porcaria nenhuma. Certo? Legal. E agora? Antes disso até, eu vou fazer um truque novo. Que é o quê? O usuário recebe novo usuário. Posso fazer isso desse jeito? Não. Por quê? Porque a forma como eu criei data class faz com que nome e espaço sejam obrigatórios. Então, eu preciso ter eles de antemão. Na criação do objeto, eu já vou ter que informar isso. Então, eu primeiro quebro a linha. Certo? Depois, eu já crio o meu usuário preenchendo essas informações. Eu digo que o quê? Que o nome vai ser linha na posição 0. E o espaço, que eu sugeri que seja um inteiro, certo? Int, linha na posição 1. Certo? Então, agora eu tenho o meu objeto do tipo usuário para esta linha. Certo? Mas eu preciso armazenar esse objeto em outro canto. Este outro canto é uma lista. Usuários. Tá? E agora? Usuários.append. Usuário. Certo? Então, o que eu fiz aqui? Limpei a linha, criei objeto, guardei na minha lista para ter todos os usuários prontos para eu trabalhar. Beleza? Oi? Se você printar a lista, vamos ver. Vai aparecer o quê? Não vai. Não vai. Você tem razão se eu usar o construtor. Mas como eu usei data class... ele já tem o STR pegado nele. Ele tem, na verdade, não é o STR, é o wrapper. Isso é uma das coisas que o data class faz, eu ainda não expliquei, porque a gente não viu métodos mágicos até o fim. Daí ele não aparece mais no espaço de memória.
Fica mais bonito. E o ID, né, o nosso próprio código vai... Isso, porque é o nosso código que gera. Exato. E aqui vem uma questão super interessante, né? Eu já podia ter gerado aqui. Certo? Como? Numerate. Não vou chamar de ID. Posso chamar de X, posso chamar de Y. ID é alguma coisa já, né? ID já é uma função do Python. O Python tem uma função chamada ID. E aí eu já posso vir aqui, né, nessa posição, CD usuário, recebe I. Eu poderia, inclusive, facilitar a minha própria vida e chamar isso de CD de usuário. Mais fácil de manipular ali depois. Não dei com esse nome? Ah, saco. Tá. Certo? Legal. E aí agora se eu executar, aí eu já tenho um código de usuário aqui pro cara. Tá. E agora? Agora eu tenho a segunda parte do exercício, né? Que era o quê? Gerar relatório. Tá? Pessoal, o relatório aqui é a manipulação de dados que vocês já fizeram antes, é quase a mesma coisa. Qual é a diferença? Uma das coisas que eu preciso no relatório é o espaço utilizado, certo? Só que eu quero o espaço em mega. Oi? Preciso converter. Mas eu vou converter aqui? Não. Eu vou converter lá na minha classe usuário. Por quê? Porque este é o meu model e é no model que eu ponho regra de negócio. Conversão para mega é regra de negócio. É aqui que ela vai. Não lá. Lá é a view. Entenderam? Entenderam a diferença? Aquilo é a view. Esse é o model. Isso que eu estou fazendo aqui é um MVVM. Então o model e a view se conversam direto. Tá? Como que é? Vou. Posso. Posso. Tá? Então aqui. Def converte para mega. Preciso de um self, certo? E o que o converte mega para mega faz? Ele pega o espaço que já existe no próprio objeto, ou seja, self.espaço, e converte para mega, que é o quê? Dividido por 1024 vezes 1024. E faz o que com isso? Retorna. Veja, eu não estou substituindo o espaço no objeto. Eu estou retornando o valor. Por quê? Porque se eu... quando eu crio métodos, tem um termo bonito para isso que eu acabei de esquecer. Potência. Pessoal, quando você gera métodos, eles precisam ser idempotentes. Olha que nome lindo. O que porcaria isso significa? Toda vez que eu executar, o resultado tem que ser o mesmo. Certo? O que vai acontecer? Alguém falou comigo. Ah, parou de gravar. Tá bom. Então, o que vai acontecer nesse código se eu fizer esse cálculo e salvar para cá? Eu posso chamar esse método de novo? Posso. E aí o que vai acontecer com o valor? Eu vou dividir por isso aqui de novo. E vou continuar dividindo e dividindo e dividindo até que vire zero. Certo? Ou seja, o resultado não é o mesmo. Percebem o problema? Então, quando eu faço isso daqui, eu retorno o valor, mas eu não salvo aqui, porque eu posso chamar este método quantas vezes eu quiser.
Certo? Então, se eu tivesse armazenado, meu código não é idempotente. Deu para entender? Tá bom. Agora, voltando aqui. Eu tenho um outro problema a resolver, certo? Que é o quê? Espaço total. Então, eu posso vir aqui, ter uma variável total que recebe 0. E como aqui eu já tenho o espaço, certo? Eu posso vir aqui o quê? Total mais igual ao usuário ponto espaço. Eu acabei de preencher no usuário. Pessoal, no momento em que eu preenchi no objeto, eu uso os dados vindos do objeto. Não mais lá da lista. Isso aí. Aqui na variável total. Não aqui, né? Certo? Nessa lógica, eu criaria um atributo espaço total lá no meu objeto? Não. Por quê? Porque o espaço total ele é um problema, não é do usuário, ele é do servidor. Então não faz sentido eu jogar isso para dentro do usuário. Deu para entender essa lógica? Deu para entender essa ideia? Então eu coloco para a classe do usuário só o que pertence ao usuário, mas o espaço total não é dele. Então nessa ideia eu vou ter o que lá no meu usuário? Porque uma outra coisa que eu preciso calcular é o quê? Porcentagem do total. E a porcentagem do total é o quê? O espaço, certo? Dividido pelo total. Vezes 100. Então, o que eu vou ter? Def converte a porcentagem e recebe o quê? Self e o total. Certo? Total em inteiro. Devolve float. E esse cara aqui não recebe nada, devolve float. Certo? E o que faz converter a porcentagem? Retorna self.espaço dividido pelo total, resultado vezes 100. Você tem que colocar que essa função recebe porque o total não faz parte da classe do usuário? É isso aí. Tá, onde você vai chamar ela? Oi? Onde você vai chamar ela para converter? Onde? Vamos ver. Vai ser no próprio for? Agora eu vou ter um for para poder desenhar o relatório, certo? Só para isso. Isso. Então aqui eu vou abrir aqui a saída primeiro. Aqui tem um negócio interessante, né? Antes eu fazia o readlines e já fechava o arquivo. Mas o meu for aqui usa o arquivo, certo? Então eu só posso fechar o arquivo aqui, ó. Porque não existe na memória. Então, como eu estou iterando no arquivo aberto, até a iteração acabar, o arquivo tem que se manter aberto. Esse é o problema de fazer com o iterador. Então, eu resolvo o meu problema com a memória, tá? Mas eu crio um problema que é o quê? Eu mantenho a minha dependência no arquivo. Então, se enquanto eu estou executando, acontece alguma coisa com o meu arquivo, o meu código quebra. E agora? For usuário em usuários, que é aquela lista que eu criei ali em cima, certo? Ups. E o que é cada um desses usuários aqui? Ele é um objeto do tipo usuário. Então, olha lá. Vamos abrir aqui o arquivo de saída, que eu vou chamar de saída. Tá? Open os.pf.join
residir relatório.txt. Certo? Eu não vou criar o cabeçalho, vocês já sabem fazer isso, certo? Ou não? Seja assim, cara. Vamos lá. Então, olha lá. Criar o cabeçalho, né? Saída.write. Meu cabeçalho. Certo? Então, tudo que vai no cabeçalho, tudo que não se repete, né? Que quando você olha para o relatório lá, toda essa parte inicial aqui, ó, essas 3 primeiras linhas, ele vai ali onde está meu cabeçalho. Então, olha lá. Primeira linha. Saída.write. Passinhos. Saída.write, esse troço aqui. Vai ficar todo desconfigurado. Isso eu não farei aqui. A gente já fez uma vez. E não é o nosso objetivo. Porque isso que eu fiz foi colocar uma constante. O quê? É, o cabeçalho? Tudo bem? E aí, quando eu vou escrever, eu chamo constante, em vez de ter que escrever as 3 linhas. Você pode. Você pode. Não é... Bom, o estado é imutável, né? Você pode. Você pode. Não tem problema. Eu não chamaria exatamente de uma constante, mas é uma opção. Tá? Beleza. Aqui. O que eu tinha lá no meu relatório? O código, o usuário, espaço utilizado. Então, vamos lá. Deixa eu botar um /n aqui, né? Saída.write. Aí eu vou ter lá minha string. Primeiro cara é o ID, certo? Usuário.cdusuário. Segundo cara. É o nome do usuário. Então, eu vou ter usuário. Eu vou facilitar minha vida, certo? Ponto, nome do usuário. Isso eu chamei de nome, né? Depois, aqui eu tenho o espaço em mega, certo? Então, eu vou ter o ponto. Vou colocar o nome que daí vai ficar uma porcaria. Vai para mega. E por fim, /t, o ponto converte para porcentagem, passando o total. E por fim, /n. Vou ter que quebrar essa porcaria, né? Isso aqui é... devidamente quebrado. Tá? Então, olha lá. Esse cara converte para porcentagem, esse cara converte para mega, aqui eu tenho o nome, aqui eu tenho o usuário. Certo? Mas indo direto do objeto. E onde que está escondida toda a minha regra de negócio? Lá no objeto. Vocês percebem que o meu código é infinitamente mais enxuto do que aquele original que a gente tinha feito? Por quê? Porque aqui eu não tenho nenhuma manipulação de dados, eu só tenho a criação do objeto em si. E aqui eu não tenho nenhuma manipulação de dados, eu tenho a chamada dos métodos. A manipulação de dados está onde? Está aqui, ó, para ser reaproveitado. Esse da saída não, mas aquela abertura de arquivo, a gente tem que fazer uma classe. Sim, com certeza. E deve. Não só pode, como deve.
Se eu executar essa loucura aqui, o que eu quebrei? Ah, sim. Se você não coloca modo, o modo default é leitura. É. Todo mundo calculado. Agora só preciso do embelezamento. Certo? Dúvidas, pessoal? Volta lá. Sem dúvidas. Tá bom. Dúvidas aqui na estruturação da classe? No meu tá dando pipoco desse nome. Aqui? É, ele não executa. Não executa? Não, tem que tirar ele, por exemplo. Bom, na forma como foi estruturado aqui, você pode tirar, mas o fato de você ter que tirar é estranho. Depois a gente olha aí. O meu às vezes dá isso também, lá em casa. Ele mostra. Eu acho que da Alt você tinha para cima. Você resolveu fazer isso, trocar a ordem. Não, você não pode fazer isso. Não aqui. Não, eu sei que daí tem que mudar lá também. Mas... Não precisa, não é questão de mudar lá. Isso daqui é um argumento. Isso aqui é um arg, certo? Isso aqui é um keyword, certo? Isso aqui é um keyword argument, isso aqui é um argument. Então, argumento com palavra-chave. Argumentos com palavra-chave ou com valor default sempre precisam vir por último. Tá? Então, se eu fizer isso aqui, a Ju quebra. Por quê? Porque eu tenho keyword no meio, né, e um arg depois. Então, essa ordem precisa ser respeitada. Argumento sempre tem que vir antes. Exatamente. O que foi? Na verdade, ele jogou para baixo, daí funcionou. Ah, não, então, pois é. Isso é uma possibilidade. Nesse exemplo aqui, cara, esse inclusive é o erro mais provável. Tá? Nenhuma dúvida mesmo? Tudo tranquilo? Vocês têm certeza? Oi? Não, venda é fácil, realmente. Tá bom. Você fez disso com o Python, né? Foi. Tem, se você quiser rever lá no Python 1, tem um... Deixa eu pegar aqui. Tem um assunto chamado... Aqui, ó. Interface de sistema operacional. Aí lá dentro, lá no final do slide, lá no finalzinho, tem aqui, ó, como que você pega o journey, né? Ó, tá vendo que aqui eu até chamei de base aqui, né? Mas é a mesma estrutura, tá vendo? Acabei de usar. E aí a única coisa que não tem aqui no slide é o join. Esse cara aqui. Esse não tem no slide. Eu acabei fazendo o exercício depois aí com vocês, mas no slide não tá. Eu até preciso adicionar. Que eu tenho usado ele meio direto, então é bom mostrar. Certo? Tendência e nunca. Relaxa, cara. Nos fundamentos ainda. Não, eu sei. Por isso que eu falei. Relaxa. Estou estudando. Mas é por isso que eu tinha... Como é que fala? É por isso que eu tinha citado até lá no começo, que assim...
é muito pouco tempo para pegar tudo. Né? Então, até por isso que eu falei, não, vem, faz o Python 2, né? Tem coisa aqui que vai sair tranquila, que você vai olhar e falar, não, isso tá tranquilo. Mas eu entendi negócio, isso é fácil. Tem coisa que você vai bater o olho e falar, isso aqui é o inferno na Terra. Né? Então, faz parte do processo. Né? Então, tem coisa que vai esbarrar em fundamento, isso é normal. Mas tem coisa que é mais direto, entendeu? Por exemplo, vou conectar com o banco de dados. Não tem muito fundamento por trás, tem? É um tópico meio novo. E é um negócio que vai, porque é mais simples. Né? Então, até por isso que eu tinha citado. Né? Você vem, faz, você provavelmente não vai entender tudo. Assim, isso é para todo mundo, na verdade. Não tem como você daqui entendendo tudo de tudo. Não dá. Né? Mesmo o Eduardo, que a gente fica zoando, mas não tem como, é muita coisa. É muita coisa e muito pouco tempo. Né? E aí, se sentir a necessidade, ali dentro daquele 1 ano, vem, faz mais uma vez, mas aí já, o que acontece? Aí você já tem uma boa noção de classe, você já tentou fazer vários exercícios no meio do processo. Entendeu? Alguns exercícios aqui, dependendo do instrutor, se acabar achando eu de volta aqui. Tem alguns exercícios que vai ser a mesma coisa, que eu não fico criando trocentos exercícios, não tem como, senão eu ficaria maluco. Então, mas projetos, sim, eu crio quase que um por turma. Então, você vai chegar aqui, o projeto vai ser outro, não sei o quê. Dependendo, vai ser outro instrutor, o cara vai dar como é que fala? Outros exercícios com outro projeto, com outra viés, né? E aí você já com uma certa bagagem já começa a fazer perguntas mais elaboradas, digamos assim, né? Fala, não, beleza, isso aqui eu já domino. Mas e se eu juntar isso com aquilo, não sei o quê, fazer um troço assim, né? Então, faz parte. É o processo de aprendizado mesmo. É natural.